Graça e paz, irmãos. Para mim é um privilégio também estar com vocês mensalmente. Deus tem ouvido as nossas orações e as orações de vocês. Quero agradecer vocês que têm orado pela Ana. É um restabelecimento lento, mas com a graça de Deus será continuado, né? Ela tem que estar bem até o final do ano. Essa é a previsão e ela tem melhorado gradativamente. Tem tomado bastante medicamento para dores, soube agora mesmo que ela precisou ir ao pronto-socorro, mas quando eu viajo tem lá o nosso caseiro lá do nosso bloco e a esposa que dão toda a assistência a ela, já está em casa. Quando troca medicamento, muitas vezes dá problema no estômago, mesmo tomando remédio para amenizar isso. Mas continuo orando por ela, para que Deus possa fortalecê-la, e Deus tem cuidado de nós. Quero agradecer também, eu acho que eu não fiz isso aqui ainda, vocês oraram aí por muito tempo na lista de oração para Deus me dar caminhos de sustentabilidade, né? E eu retomei trabalhar na Visão Mundial, não é? Não funcionário, não seletista, mas PJ. Isso tem sido bom, quer dizer, estamos retomando, as coisas começam a aparecer os frutos no próximo mês e no outro mês já começa a aparecer. E também tem feito algumas mentorias na área de discipulado. Então, Deus tem aberto essas portas também. E, antes de ser pastor, eu era gerente, eu era contador de SA, né, na área de custos. Então, eu estou fazendo uma consultoria a uma frutaria lá na cidade. Vamos transformá-la, com a bênção de Deus, numa franquia. Então, esse é meu trabalho. Então, eu tenho trabalhado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ajudado em casa, enfim, a agenda está cheia, mas Deus tem nos suprido. Então, quero dizer para o Senhor, né, como já tem feito, dar a Ele toda a honra e glória por isso, e compartilhar com vocês que oraram conosco nesta direção. Deus tem ouvido as nossas vozes. Obrigado por orar, estar presente conosco. Nossa ministração de hoje se encontra em Gênesis capítulo 21, vamos ler do verso 1 a 8, a priori, né, como texto base. E depois vamos dar umas andadinhas aí pela vida de Abraão, né, para a gente compreender o que Deus tem falado conosco, como Deus agiu com Abraão, também com certeza age conosco em nossos dias. Gênesis capítulo 21, versos 1 a 8. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isto vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Amém. Até aqui. Irmão, quando a gente faz um contrato, os irmãos aí, principalmente a nossa irmã Jennifer, é a área dela, né? O contrato sempre tem cláusulas, né? E cláusulas precisam ser, ou se esperam que as partes desse contrato cumpra estas cláusulas, né? Um contrato é exatamente para isso, estabelecer o que cada um vai fazer, né? Então, o contrato tem cláusulas estabelecidas e aguarda-se que se cumpra, sob o risco de penalidades, né? O contrato sempre reza lá algumas penalidades. Então, precisa ser cumprido, não é? E nós vamos falar nesta noite sobre esse tema, Isaque, o cumprimento da promessa.
Porque uma promessa não faz sentido ter uma promessa se ela não se cumprir, né? Então não é uma promessa. As promessas que a gente vê na palavra de Deus não são promessas com intenção de palavras ao vento, são palavras que Deus fala, muitas vezes tem-se um tempo para que se cumpra, mas se cumpre. Não são promessas como a gente vê aí muitas pessoas fazendo, e principalmente em tempo de eleições, que se fala uma coisa e depois faz-se outra, ou nem se lembra do que se falou. Deus aqui, nós vamos refletir nesta noite sobre Isaque, o cumprimento da promessa. O que é um cumprimento? Não é cumprimento, né? Cumprimento ela é extensão, e cumprimento pode ser uma saudação, mas também um ato de cumprir, uma execução. É o caso aqui, um cumprimento de Deus estar cumprindo o que havia dito e predito. E promessa é afirmar que se fará ou se dará alguma coisa, é um compromisso oral ou escrito. Então, Isaque, o cumprimento da promessa. Tanto Deus falou, como foi registrado depois por Moisés em Gênesis, essa promessa que Deus fizera a Abraão. Então, nós vamos dar uma caminhadinha para entender o que consiste essa promessa e esse cumprimento, né? A gente vê Gênesis capítulo 12, quando Deus começa a falar com Abraão, ele faz a promessa, já que Deus daria descendente a ele, já no seu chamado. Capítulo 12 de Gênesis, você pode acompanhar, mas é bem mais importante você ouvir, porque eu vou dizer aqui o texto, nem vou lê-lo, eu sei o texto bem, não é? Eu vou ler um ou outro versículo de destaque. Então, verso 1 e 2 diz: Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti, ó a promessa aqui, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você consegue enxergar aqui essa promessa que Deus fizera a Abraão já em Isaque, não é? Porque como é que seria abençoada a descendência dele se ele não tivesse filhos? Não é verdade? Então, a partir de Abraão, do chamado de Abraão, que nós vamos ver, chamava Abrão ainda, não Abraão. Abraão, depois que o nome dele vai ser mudado, Deus ia constituir a nação judaica através de Abraão. E chamados patriarcas, né, Abraão, Isaque e Jacó, a gente conhece tudo isso, essa história. Jacó, depois seus 12 filhos, 12 tribos, toda essa caminhada depois para o Egito, os 430 anos que eles ficam lá, a saída de uma forma glamurosa, abençoadíssima que o Senhor faz eles saírem, caminharem pelo deserto. A gente sabe que o povo que saiu do Egito para Canaã, nesses 40 anos de caminhada só, 2 passaram, né? Josué e Calebe, que entraram na terra, os outros ficaram pelo caminho, porque murmuraram muito contra Deus nesta caminhada, não viram, não entenderam, não compreenderam isso que Deus estava fazendo com eles. Mas, enfim, o chamado de Abraão está no seu bojo, no seu íntere, tudo isso que Deus ia fazer. Ora, se esse povo era milhares assim, que chegaram 75 lá no Egito e saem milhares depois, vamos falar desta forma, era ali o nascedouro da nação judaica. E eles caminham para a terra de Canaã, que Deus havia prometido a Abraão. Então, a gente conhece toda essa caminhada que começa, obviamente, no começo, no chamado. Então, no chamado de Abraão, Deus já lhe faz uma promessa. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Veja, a promessa é muito interessante e a gente gosta de promessas. A gente gosta de ser incluído numa promessa. E muitas vezes a gente até ouve alguns ensinos estranhos de pessoas querendo botar Deus na parede. É como se Deus esquecesse de nós. A gente leu o Salmo 139 no início,
mostrando que Deus sabe tudo de nós. A palavra não chegou à boca, a nossa boca, o Senhor já conhece todas. Não tem como a gente esconder de Deus. Se subir ao céu, lá está. Se vai no mais profundo abismo, Ele vai estar também. Ele já nos conheceu quando nós estávamos num embrião. Ele já conhecia os nossos dias, Ele sabia tudo de nós. Então, muitas vezes as pessoas ficam querendo aí, com uns ensinos estranhos, querer colocar Deus na parede, ou como se Deus esquecesse, fosse um lerdo esquecido que precisa ser lembrado de quando em quando. Nós que precisamos ser lembrados que Deus fez promessa, mas também nos dá ordem. Ele fala aqui para Abraão que ele tem que ser tu uma bênção. Percebe? A gente só lembra da promessa, mas não percebe o que Deus colocou em contrapartida, que devia ser uma bênção. Então, isso vale para nós temos que ser uma bênção também. A gente tem que frutificar onde a gente estiver. A gente tem que aprender a palavra, aprender de ouvir e guardar no coração e apreender para que essa palavra se amalgame a nós de forma que grude em nós e que a gente passa viver e agir conforme essa palavra que foi guardada e grudada em nós, veio fazer parte de nós. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Então a gente vê aqui a promessa já de Deus no seu chamado. E Abraão tinha 75 anos, então ele começa a caminhar com Deus. E ele vai, não tinha Waze na época, né? Não tinha GPS, ele começa a caminhar com Deus. A gente pensa que isso é muito interessante, e não é? Abraão é chamado, mas Abraão não é que não tinha o que fazer, Abraão não é que não tinha nada, ele morava numa grande cidade, ele morava em Ur dos Caldeus, era o centro cosmopolita da época, era o centro do mundo ali, geopolítico, era Ur dos Caldeus, e eles eram bens, tinham bens, estavam bens, então Deus tira Abraão do seu conforto, de tudo que ele conhecia, para que ensine algo novo a ele. Percebe? Abraão obedece a Deus. Ele tem alguns detalhes. Leva Ló, e não era para ter levado Ló, mas Deus, na sua misericórdia, também é misericordioso conosco no nosso atendimento ao chamado. Muitas vezes o nosso atendimento ao chamado, ele tem alguns detalhes que a gente não segue integralmente. E Deus, na sua misericórdia, nos conduz a esse chamado, e conduziu Abraão. E a gente vê que logo os pastores, eles crescem, são abençoados por Deus, e os pastores começam a discutir um com o outro, né? Então logo eles começam a ter que separar. E a gente vê que Ló, então Deus fala, você Ló, escolhe eu para a direita, se você vai para a direita, eu vou para a esquerda, se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olha a campina do Jordão, lá para a região de Sodoma e Gomorra, e acha aquilo muito bonito, e de fato era mesmo, e vai para lá. E Abraão vai para o Canaã. E a gente sabe depois que, por causa da guerra entre os reis, Ló é levado cativo. E Abraão é notificado, e Abraão vai ter que socorrê-lo com 300 e poucos homens. Deus abençoa, ele vence aqueles homens, aqueles reis, e resgata Ló. Então veja, quando a gente caminha não da forma que Deus quer, mas a bênção de Deus ainda está sobre nós, Abraão vai ter que ter enfrentamentos. Ele teve enfrentamento, mas estava a mão de Deus, mas ele teve consequência, ele teve que enfrentar, teve bênção sobre ele, Deus o abençoou, mas ele teve enfrentamentos. Então, muitas vezes, a gente desavisadamente quer colocar na conta de Deus as nossas escolhas ou os detalhes que a gente não consegue compreender daquilo que Deus fala conosco. E na caminhada cristã da nossa vida, Deus vai fazendo a gente enxergar onde estão os nossos lós. E muitas vezes Deus permite que a gente tenha esses enfrentamentos porque a gente escolheu levar Ló conosco. Era para deixar a parentela, a casa, ir embora. A gente leva alguns lós. Então os lós nos dão trabalho, mas Deus, na sua misericórdia e graça, nos dá força para compreender e em ter esses enfrentamentos e nos dar vitória. Então, talvez você possa estar enfrentando algum Ló, não é? Eu me referi a isso a outra mensagem, não é? Que nós estamos falando quase na mesma linha, mas eu falei de José no mês anterior. Mas é a série do podcast que eu estou trabalhando. Então, se você está ouvindo o podcast, essa mensagem também lhe é familiar. Então, primeiramente, Deus o chama.
e já faz a promessa. Isso é importante a gente ver, que nós somos chamados por Deus, né? Ninguém vem a Cristo por si só. Ninguém consegue achar que é pecador e precisa de Salvador. O pecado nos cega. Jeremias vai dizer: com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí. Nós somos atraídos pelo Senhor. É o Espírito Santo de Deus que nos atrai. Então, o que a gente faz é, por causa da ação do Espírito Santo em nós, é responder esse chamado assertivamente. A gente obedece o chamado. E esse chamado, a gente entende que esse chamado é irresistível. Quando você é chamado por Deus, você segue. Então, nós atendemos o chamado do Senhor. Então, você já teve um chamado e já teve uma promessa. E qual é a promessa? Que o Senhor nos ressuscitará no último dia e nós vamos estar morando com Ele eternamente. Nesse interim, nós estamos caminhando. Então, esse é um processo muito interessante. E é um processo de crescimento. E é importante que a gente, nessa caminhada, tome a postura certa de responsabilidade. Os problemas que nós temos são consequências nossas. São os nossos lós. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos dá sabedoria como a gente ter esses enfrentamentos e vencer esses momentos que a gente, na fraqueza, levou. Ele não conseguiu largar todos, ele levou lá um pedacinho, levou Ló com ele. Então a gente vê a caminhada de Abraão, a gente vê Abraão também, que ele vai para o Egito, não é? E do Egito eles trazem Agar. A gente vai ver essa caminhada depois também. De Agar vai nascer Ismael, e de Ismael vai nascer o povo árabe, que a gente entendeu lá, que seria viver fronteiriço a eles e que eles iam ter problemas a vida toda. Segundo ponto, como Deus realmente cumpre a promessa, Ele faz uma renovação da promessa. Isso Deus fala conosco por causa da sua misericórdia. De tempo em tempo, a gente precisa ter uma renovação. É como se a gente fosse esquecendo, é como se a gente fosse sendo enfraquecido. É como o povo que caminhou no deserto e começaram a ficar com saudade de cebola, do que eles comiam, né, lá no Egito. E nós vamos morrer aqui. Deus inaugura, na sua multiforme graça, hoje o pessoal fala: nossa, a gente come aí farinha saborizada. Ela já tinha lá, o maná já tinha sabor de mel, né? Vê lá o texto. Já era uma farinha, algo saborizado para eles fazerem o pãozinho deles. Depois começaram a reclamar de carne e Deus manda codorniz, foi lá para eles comerem. Então o povo reclamava. Esse é um estilo do ser humano. A gente começa a transferir para Deus a nossa responsabilidade, como se Deus não cuidasse de nós, ou como se Ele não soubesse todas as coisas. Se Deus nos deu a Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não nos dará todas as outras coisas? Também não nos conduzirá até o fim? Com certeza que sim. Então veja que a gente tem dificuldade de crescimento, é como se a gente fizesse birra igual criança. Se o senhor não me der, eu não vou fazer isso, ou coisas assim, ou se o senhor me der, eu vou fazer isso. Ora, que coisa mais boba e infantil é a gente fazer isso com Deus. Ele já tem todas as coisas. O que adianta você parar de comer chocolate? A gente fala para Deus: se o senhor não fizer mais isso, eu paro de comer chocolate. E daí, você vai só ter menos caloria para você, ótimo, e menos açúcar. Mas para o reino de Deus não tem nada. Tem gente fazendo promessa para Deus que vai parar de tomar Coca-Cola, parar de comer carne, se ele fizer isso, aquilo, outro. Que tem sentido algum. Isso é muito infantil. Então, Deus que sonda e conhece o nosso coração, Ele conhecendo Abraão, Ele vai fazer uma renovação da promessa. E no capítulo 15 aqui, Ele vai estar fazendo esta renovação logo depois que Ele enfrenta esses reis. E os estudiosos creem que ele estava com medo desses reis revidarem. Porque eles sabiam que ele só estava com 300 homens. Então aqueles reis podiam, num colegiado de reis lá, numa coligação, vir com um exército grande. Então Abraão com certeza teve medo. E olha o que Deus faz, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, que são esses que eu falei, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande.
como Deus sonda e conhece os nossos corações, né? Ele sabia que Abraão estava com medo. Isso, não sem razão, certo? Mas o medo que ele estava, ele foi valente, Deus o abençoou, que ele foi resgatar o Ló, por quê? Ele foi resgatar o Ló. Ló não devia ter ido. Mas Deus o abençoou e ele venceu lá os reis. E agora ele estava com medo. Mas Deus, sabendo disso, o que diz? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Olha que bênção, não é um cuidado de Deus, não é um amor de Deus para conosco, que sonda e nos conhece, sabe quando a gente assenta e levanta, como o Salmo 139 diz, e sabia agora da caminhada de Abraão, porque ele conhecia toda, e sabia que ele estava com medo, e vai renovar a promessa a ele. Ele diz, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar? Abraão também aqui é um bom negociante, né? Ele vê que Deus está falando com ele, então ele já vai falar de uma necessidade que ele estava enxergando. Ele não estava conseguindo enxergar que Deus iria abençoá-lo. Deus tinha dito que da descendência dele, mas ele vai aqui já lembrar da dificuldade dele, que Sara era estéril. E se Deus falou de descendência, cadê? Como? Se a mulher era estéril? Olha o que ele vai dizer. Abraão também, a gente pode aprender isso com Abraão, falar com Deus. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Era um servo. Disse mais Abraão, a mim não me concedesses descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. É a visão dele. Não estava errado, é uma visão humana. Mas Deus havia feito uma promessa. E Deus agora estava renovando a promessa. E mesmo com essa renovação da promessa, ele está enxergando de um jeito muito retilíneo, muito horizontal. E isso acontece conosco. Quantas vezes a gente titubeia na nossa caminhada, porque a gente não está enxergando, ou circunstancialmente, a gente está vendo que aquilo não está se configurando como a gente achou que devia ser. Olha o que responde, verso 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Olha que bênção. Deus responde a ele quando ele está com medo e reafirma que o herdeiro não será esse que ele está pensando. Porque isso era legal na época. Se você não tivesse herdeiro, você nomeava um servo. E Eliezer era o servo de confiança. Tanto que será Eliezer que ele vai mandar voltar em Padã Arã para buscar a esposa para Isaac. Depois, é esse servo que vai. E faz um juramento bonito lá que eles falam, né? Não vou explicar isso, que é outro assunto. Mas é esse servo que vai para uma missão muito importante, que é buscar e escolher seus filhos, a sua nora, né? Para continuar, então, a descendência deles e a continuidade da bênção do Senhor. E a gente aprende depois com Eliezer, só uma palhinha, né? Fala, como é que eu vou saber quem é a pessoa? Então ele faz um voto com Deus, ele faz uma oração dizendo como é que ele pensava, né? Aquela história de tirar água e tudo mais lá, a mulher que vier tirar água, e aí a gente vai ver Rebeca fazendo isso. Mas aqui continuando o texto, verso 5, então conduziu até fora, verso 5, e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse, será assim a tua posteridade. Olha como Deus é eterno e grandioso e amável, que Ele mostra para Abraão, assim, Ele dá exemplo e diz, olha as estrelas do céu, será assim a sua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, olha que tremendo, ele traz a memória, ele faz Abraão trazer à memória a sua origem, ele diz, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe por herança essa terra, onde ele estava. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ele é argumentativo. Veja, a gente pode aprender com Abraão de falar com Deus, e Deus responde. Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos,
uma rola e um pombinho. Ele, tomando esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte às outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que te sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, os Girgazeus, os Jebuseus. Mostrou todo o tamanho da terra que seria dada a ele. E já mostrando que o povo dele, a descendência disso, foi o que aconteceu com José. Depois da morte de José, trocou o faraó, e o povo cresceu e abençoou, e eles tinham menino até, cresceu bastante, e logo o outro faraó ficou com medo dessa nação que estava lá com eles e começou a persegui-los. Eles ficaram escravos até ser libertos. E se você acompanhar lá em Êxodo, você vai ver que a libertação deles foi tremenda, e eles saíram com despojo. Todas as famílias deram ouro para eles levarem. Então, isso que o Senhor disse se cumpriu também. Mas o interessante a gente perceber aqui é como Deus dá detalhe. E esse juramento aqui, que é de passar esse fogareiro, isso era de novo algo da cultura que Abraão entendia muito bem. Olha o cuidado e a misericórdia de Deus para conosco. Ele fala numa linguagem que Abraão entende. Esse era um contrato e um juramento que se fazia. Cortava-se os animais, e as pessoas que estavam envolvidas nesse contrato passavam no meio, porque quem não cumprisse o contrato ficaria como os animais, partido ao meio. Ou seja, era algo muito sério. Mas Deus não permite que Abraão passe, não pede para Abraão passar, ele passa na figura desse fogareiro. Então, Abraão compreende a grandeza, a profundidade da promessa que Deus fazia a ele. Olha o cuidado de Deus, os detalhes que Deus faz conosco, para que a gente compreenda e tenha condição de caminhar com Ele. Então veja, Abraão já estava esperando o descendente, porque ele creu no Senhor, mas ele não estava vendo. Então ele pensou: bom, eu vou ter que deixar o Eliezer. Mas Deus disse não. Depois de um tempo você vai ver que já fazia 10 anos que ele estava nesta região aqui. Sara vai dar um jeitinho. Esse é o capítulo 16, eu nem vou ler, vou falar para vocês apenas. Já tinha passado 10 anos que ele estava ali, então Deus não tinha gerado filhos ainda. Aí Sara então fala assim: bom, então eu vou dar um jeito. Ela usa o mesmo artifício da cultura. Ela fala: bom, eu vou dar uma serva minha para estar com Abraão, e esse filho gerado é como se fosse uma barriga de aluguel. A serva gera e depois fica o filho para eles. Mas isso não deu certo. Nasce Ismael, mas Deus também não aceita Ismael. Diz: não é esse. Não é esse. Não é esse o filho que eu vou gerar. Não é esse que vai estar a aliança. Veja. Então, veja, além da gente levar Ló, muitas vezes a gente quer dar o nosso jeito. A gente quer dizer: Senhor, espera aí, eu vou ajudar o Senhor a me ajudar. E só dá errado. Abraão vai no Egito e traz Agar. Agar vai trazer o problema com Ismael. Não é? Ele deu um jeitinho, ele ficou com medo de... Essa Sara era bonita, né? Porque a gente vai ver na história aqui no capítulo 21, Abimeleque, ele mente de novo, não é?
essa promessa de que ela era irmã, e era meia irmã, ela era irmã por parte de pai, né? Mas na época o pessoal casava e não tinha tanto problema de DNA assim, eles tinham um problema, casavam entre eles mesmos. Mas Sara, já com 90 anos, ela é levada ao harém de Abimeleque. Olha, com 90 anos, mulher bonitona, hein? De um rei querer levá-la ao harém. Mulher bonita, precisa saber que câmera ela usava, né, irmãos? A gente usar aí, né, para ver o que ela fazia. Mas, de ser bonitona assim com 90 anos, né? Mas a gente percebe que na caminhada com Deus a gente titubeia. Abraão titubeou de novo, lá depois da promessa que ia nascer o Isaac, a gente vai chegar, eu adiantei. Ele é um homem que é chamado de pai da fé, mas ele não creu de novo. Veja como a gente tem altos e baixos nessa caminhada com Deus. O que me alegra, sabe o que me alegra? É que se a gente é parecido com Abraão nas dificuldades, a gente pode ser parecido também nas coisas boas. Não é? Ele vai ser chamado de pai da fé, porque ele consegue lá no Monte Moriá depois entregar Isaac. Não é fácil não, né? E ele conseguiu. Então ele caminhou com Deus, ele aprendeu com Deus. Mas Deus, na sua multiforme graça também, vai nos mostrando e vai nos abençoando. Então o que a gente precisa aprender aqui? Que Deus renova a nossa aliança para mostrar como Ele é amoroso conosco. Ele responde e faz essa aliança acontecer dentro de um costume muito sério da época, para Abraão entender a complexidade, a profundidade e a seriedade da promessa. Mas Sara deu um jeitinho, e Deus não aceitou o jeitinho. Falou, não é com Ismael, não. Eu vou abençoar Ismael, vai ser uma outra nação, eles vão morar fronteiriça vocês aí, mas não é esse, não. O que Sara falou? Ela tem o mesmo problema que a gente tem até hoje. Já faz 10 anos. E nada tinha acontecido. Então, deixa eu dar o meu jeito. Então, quer dizer, Deus faz promessa para nós. Você pode pensar, faz 10 anos, faz 20 anos, faz 5 anos. Não é por isso que a gente vai inventar uma Agar, vamos inventar uma outra coisa, porque os atalhos não dão certo. A gente tem que continuar crendo. E Deus se mostra, como se mostrou, e se mostra a nós que Ele está conosco. Isso é muito interessante. E por fim, cadê a outra parte? A gente vai ver aqui no verso 17, capítulo 17, né? Verso 19 em diante. Deus lhe respondeu, vamos ler antes. Eu estou querendo ganhar tempo aqui, mas eu vou ler já. Vou ler a partir do 9, 17 e 9. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado na carne do vosso prepúcio, será isso o sinal da aliança entre mim e vós. E veja como a gente fala de inclusão, mas como Deus fez inclusão lá, todo homem nascido, comprados, escravo, servo que estava com eles, foram circuncidados. Certo? Faziam parte da aliança. Aí, no verso 16, verso 15, disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-lo-ei, e dela darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara viva Ismael diante de ti. Olha, de novo, veja, não é falta de fé num aspecto, mas é bem dentro do contexto que a gente entende. A gente sabe que Deus é esse Deus maravilhoso, a gente canta, louva o Senhor, mas chega na segunda-feira, você vai enfrentar um problema, você titubeia. Não é? Você crê que Deus é contigo, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu escudo, que Ele é o seu Deus forte, e a gente canta, mas diante de uma dificuldade a gente amarela. Então a gente tem que aprender com Abraão. Abraão deu umas amareladas também, mas depois ele
ele chegou lá no Monte Moriá. Então a gente pode se identificar com Abraão nessas dificuldades nossas, mas depois se identificar também com Abraão lá no Monte Moriá. Quer dizer, a gente precisa, em nossa caminhada, crescer com Deus. Então aqui, olha o que ele fala: então se prostrou Abraão rosto em terra e riu. Disse Abraão a Deus: tomara vivo Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, olha o que Deus fala. Deus não abre mão da promessa e de como ele ia dizer. De fato, Sara, tua mulher, te dará à luz a um filho, e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, dele farei uma grande nação. Certo? Tem bênção, Ismael tem bênção porque é filho de Abraão. Nós somos abençoados também por causa de Cristo, mas também porque somos descendentes de Abraão. E Jesus é descendente de Abraão. Verso 21, a minha aliança, porém, não é? Quer dizer, ele está enfatizando, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Percebe? Gênesis 18, de 1 a 14, vai mostrar outro momento muito importante, né? Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, né? Levantou-se os olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê na tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao burralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado para que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante dele e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Bom, né? Sempre tem um churrasquinho, uma carninha assada aqui, olha que beleza. Então perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: ela está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, não menstruava mais, ou seja, não estava fecunda. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velha também o meu senhor, terei ainda prazer? Ou seja, ela daria à luz? Olha o que o Senhor fala. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Olha o verso 14. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Percebe? O nascimento de Isaque aqui, esse terceiro momento, foi anunciado, não é? E voltando para o início, Gênesis 21, a gente vai ver, verso 21, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, e no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, Sara lhe deu que dera à luz a Abraão, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e
todo aquele que ouvir isto vai rir juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Sabe quanto era o desmame aqui? De 2 a 3 anos. Então, Deus não só revigorou Sara para ter óvulos, para fecundar, revigorou o corpo de Abraão para que também pudesse ter os seus espermatozoides e pudesse, de uma forma biológica, gerar filho, como capacitou o corpo de Sara aos 90 anos ou 91 anos de amamentar, de ter leite, de tudo mais, de cuidar desse menino por 2 a 3 anos. Isaque, o cumprimento da promessa. Irmãos, eu não sei o que é para você um Isaque. Eu não sei o que Deus tem prometido para você. Tem prometido um monte de coisa, que nós vamos caminhar com Ele, que Ele será o nosso Deus. Tem prometido que nos ressuscitará no último dia e que nós vamos viver eternamente com Ele. Mas também tem nos prometido outras coisas. Na nossa caminhada, você deve ter falado com Deus e Ele ter falado com você. Então, eu não sei o que é para você um Isaque, mas eu sei que ele vai nascer. Então, isso é uma palavra que você devia dar um glória a Deus, aleluia aí, porque ele vai nascer, viu, Jennifer? Vai nascer o Isaque, entendeu? Viu, Samuel? Vai nascer os Isaques aí. Então, veja, é importante a gente crer que Deus fala conosco e as suas promessas se cumprem. Então, você sabe para que você tem orado, o que você tem conversado com Deus, o que significa para você Isaque. Como você também sabe o que significa os seus lós. Então, na nossa caminhada de fé, a gente precisa, com o discernimento que o Espírito Santo nos dá, de ir entendendo quais são nossos lós, para ir enfrentando as consequências e vencendo com a bênção de Deus, e Ele renovando as suas promessas, e também não esquecendo que se Deus prometeu os Isaques para nós, Ele vai conceder, porque assim o fez com Abraão e fará conosco também. Amém? Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê sabedoria, te dê força, te dê encorajamento, te dê sentimento, como a irmã orou, de quebrantamento, de reconhecimento de pecado, para que a gente possa caminhar com Deus, crendo que Ele está à nossa frente. E agindo Ele, ninguém impedirá. Que Deus nos abençoe. Amém.